nós formos estudar a raiz da palavra honra, ela vem da raiz do grego chamado time. E a palavra time, na sua simplicidade, quer dizer valorização. Quando eu honro, na verdade eu estou valorizando algo. A Bíblia diz que a raiz dessa palavra, ela é uma raiz para entendermos que nós devemos considerar valioso aquilo que é valioso. Vou dar um exemplo da onde veio essa raiz. Ela vem da raiz do ouro, né? O ouro é algo muito valioso, né? Um dos bens preciosos, né? Mais valiosos. Quem aqui tem lá na sua casa, pode falar a verdade, uma gaveta de bagunça? Aquela gaveta que fica lá, que você só abre para jogar lá aquilo que não tem valor ou que não tem importância. Você diz assim, você pega aquela chave que você não sabe de que cadeado é, você não sabe de que porta que é, e aí você joga lá porque diz, um dia eu posso precisar dessa chave, né? Vai que eu acho o cadeado dela. Não é assim? Aquela gaveta lá que você coloca lá as canetas que não estão muito bem, que estão meio ruinzinhas, você vai jogando lá. A raiz da palavra honra vem disso, né? Você valorizar algo. O ouro é algo valioso. Agora você imagina se eu pegasse essa minha aliança, né? Que eu ganhei, que nós ganhamos há 5 anos atrás, né? Aqui nesse altar, né? Na inauguração da Conviver. Nós ganhamos esse par de alianças aqui, não é verdade? Estávamos fazendo 20 anos de casados. Imagina se eu pegar essa aliança aqui, os irmãos que nos deram, os nossos discípulos se juntaram, né? Fizeram aquela vaquinha, pagaram as suaves prestações, e eu jogar lá naquela gaveta. Jogar lá, né? Eu estou desonrando esse bem. Na verdade, eu estou considerando algo comum aquilo que é valioso, porque se, né, ele tem um valor, além de ser um valor sentimental, ele tem um valor financeiro também. A palavra desonra, o antônimo de honra é isso, quando você considera algo sem valor ou algo comum aquilo que é valioso. Quando você considera algo sem importância, algo sem apreço, algo que Deus colocou na sua vida e que deve ser valorizado. E você diz, não, eu não me importo com isso. Não, essa pessoa não é importante para mim. Essa pessoa não faz a diferença que ela deveria fazer. Então, a palavra honra significa valorização, apreciação, estima, olhar favorável. Quando nós não demonstramos respeito ou nenhum valor, tratamos como algo comum ou nós não valorizamos, nós estamos desonrando. E nós vamos aprender hoje aqui, eu sei que você quer aprender como nós devemos colocar em prática esse princípio na nossa vida. Diga amém? A honra, queridos, ela pode ser demonstrada de 3 maneiras: atitudes, palavras e pensamentos. Diga comigo, atitudes. Diga mais forte, atitudes, palavras e pensamentos. Porque nós honramos com atitudes, né? Quando nós presenteamos alguém, quando nós limpamos a casa para o nosso marido, para os nossos filhos, quando nós guardamos algo que nos é pedido, atitudes. Quando nós fazemos em atitudes algo, nós estamos honrando. Nós honramos com palavras, como a Juliana fez aqui, né? Lembrando do reverendo Nilson Lopes, lembrando do que ela aprendeu com ele, né? Dando honra pelo ensinamento que ele passou para ela. Ela estava honrando com palavras, mas também nós honramos com os nossos pensamentos. Como assim? Por exemplo, né? Eu convido a Juju. Tu vai almoçar comigo lá em casa, né? Mas aqui dentro eu penso assim, mas a Ju é tão chata. Eu não vou convidar ela para almoçar. Eu honrei com a boca, mas o meu pensamento
Não. Olha o que a Bíblia diz. Coloca para a gente lá, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Porque a verdadeira honra tem origem no nosso coração. Amém? Olha o que diz aqui. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, quando a Bíblia fala coração, ela fala de pensamentos, mas os seus pensamentos estão longe. Então a verdadeira honra, querido, ela nasce de um coração sincero, amém? A verdadeira honra provém do coração. Você honra através dos seus pensamentos, você honra através das suas palavras e você honra também através das suas atitudes. Quantos querem viver isso na sua vida? Diga amém. Aqui Deus falou: vocês estão me honrando mecanicamente, né? A religião, vou para o culto, levanto a mão, dou meu dízimo, dou minha oferta, ajudo os pobres, algo mecânico, mas o seu coração, por que eu não estou em casa? Porque... Então, Deus está falando, me honre com o seu coração. Certa vez, Jesus voltou à sua cidade natal, a cidade de Nazaré. E ele voltou onde ele foi criado. E ali naquela cidade a Bíblia diz que Jesus não fez milagres. Mas não diz que Jesus não fez milagres porque o povo não teve fé, ou por isso ou por aquilo. A Bíblia diz que Jesus disse: o profeta não tem honra na sua casa. O povo começou a dizer assim: mas esse aí não é o filho da Maria? Esse aí não é aquele menino que vivia subindo na árvore aqui perto de casa? Mas esse aí não é o filho do José, o carpinteiro que fez a nossa mesa? E ele veio e ajudou? Eles não honraram, ou seja, eles não valorizaram a pessoa de Jesus. Eles consideraram Jesus um cidadão comum de Nazaré. E por causa disso, eles não foram abençoados. Eu quero te dizer algo, querido. Quando você honra, você tem uma recompensa sobre a sua vida. Aquele povo de Nazaré não foi recompensado, não foi abençoado, não experimentou milagres na sua vida, porque não honraram Jesus como Senhor dos Senhores, o Salvador. Eles consideraram ele como comum, como sem valor, a história do ouro, amém? Eles desconsideraram. Mas eu sei que você está diante do Senhor dos Senhores e que você deseja honrá-lo a cada dia mais na sua vida. Diga amém. Segundo princípio, e algo que eu quero compartilhar com você essa noite, é que a honra é uma semente antes de ser uma colheita. Você pode dizer comigo essa frase? Diga comigo: a honra é uma semente antes de ser uma colheita. Às vezes dizem: mas eu queria muito ser honrada pelo meu marido. Eu queria muito ser honrada pelo meu esposo ou pela minha esposa. Eu queria que meus filhos me honrassem. Eu queria que o meu pastor me honrasse, né? Eu queria que o meu líder me honrasse. Mas, queridos, antes de ser uma colheita, a honra é uma semente. Se nós queremos colher honra, nós precisamos plantar honra. Amém? Se nós queremos colher as recompensas que Deus tem preparado para nós, nós precisamos entender que a honra é uma semente em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz
Lá em 2 João, ele escreve 3 cartas. 1 João, 2 João e 3 João. 2 João, lá no versículo 8, né? Ela só tem um capítulo, essa carta. João, quando ele está escrevendo essa carta, ele já está bem velhinho. Ele já está chegando no final da vida dele. Quantos concordam comigo que as pessoas idosas têm muito a ensinar para a gente, amém? Elas têm experiências, elas têm vivências, elas têm maturidade. Elas erraram muito, né? E elas também agora estão vivendo o final da vida, fazendo uma leitura do final da vida. E elas têm muita sabedoria para ensinar. E ele diz assim: olhai por vós mesmos. Ele, em outras versões, diz: cuidado, tenha atenção, se esforce, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Amém? Galardão significa recompensa. Galardão significa bênção. Galardão significa, né, resposta de Deus. E aqui João está dizendo: cuidem, para que vocês não venham perder aquilo que nós ensinamos e vocês ganharam ao longo da sua vida. Estou chegando no final da minha vida e eu não quero perder aquilo que eu já ganhei. E aí ele diz então: se esforce para, através de pequenas atitudes, ganhar a sua recompensa completa. Amém? A honra, ela é uma semente. Então, a semente, queridos, é algo que eu preciso decidir se eu vou plantar ou não, né? A semente é algo que eu preciso decidir, né? Quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente fala de semente, mas na verdade tudo na nossa vida é semente. A Bíblia diz que a semente é algo que Deus coloca na nossa vida, não para ficar na nossa vida, né? Aquele que dá semente ao que semeia. Ele não diz aquele que dá semente para aquele que guarda. Aquele que dá semente para aquele que enterra, para aquele que esconde, mas aquele que dá semente para o que semeia. A honra é uma semente que Deus coloca nas nossas mãos. E a gente tem que espalhar essa semente da honra, amém? Essa semana não, faz mais ou menos um mês atrás eu tive uma experiência com Deus com relação a uma pessoa que decidiu não caminhar mais conosco. E eu orando e Deus colocou no meu coração: manda uma mensagem e honra a vida dessa pessoa. Agradeça pelo tempo que ela esteve com você, com vocês, e tudo que ela fez. E eu, né, coloquei aquelas palavras ali, enviei aquela mensagem. E o que você acha que eu colhi de volta? Palavras de honra, de gratidão, amém? Porque quando a pessoa recebeu aquela mensagem, ela também devolveu essa mensagem. Muito obrigado também, pastora, por tudo que você fez na minha vida, por tudo que você plantou, semeou. Então, a honra é uma semente. Quando você planta honra, você colhe honra. Você pode dizer amém? A honra é uma escolha. Se nós escolhermos certos, nós vamos ser recompensados. Se nós não escolhermos certo, nós podemos perder. Terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você, querido, é falando sobre especificamente onde começa o princípio da honra. Deus estabeleceu autoridade. E o primeiro que deve ser honrado na nossa vida é Deus. Olha o que o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, nos ensina. Quando Israel estava sendo liderada, né, e conduzida pelos reis, os sacerdotes, né, haviam os profetas, Deus estabeleceu uma promessa para o sacerdote Eli,
que a descendência dele, né, seria perpetuamente, ou seja, enquanto existisse descendência, eles seriam sacerdotes sobre Israel. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa, né, a casa de Eli, a casa do teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Sabe o que aconteceu aqui, queridos? Deus está falando, aqueles que me honram serão honrados. A nossa honra deve ser em primeiro lugar a Deus, a Ele. Ele nós devemos considerar, né, precioso, valioso, importante, essencial na nossa vida. Volta ali o versículo 29. Olha o porquê Deus retira a bênção da família de Eli. O porquê que Deus retirou a recompensa dessa família. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada. Olha que forte isso, querido. E honras a teus filhos mais do que a mim. O motivo que Deus retira a bênção da família de Eli é que ele honrou mais a vida dos seus filhos do que a Deus. Os filhos de Eli começaram a fazer uma prática de um sacerdócio negligente. Começaram a praticar um sacerdócio leviano. A Bíblia diz que eles pecavam, eles se prostituíam, eles mexiam na oferta, eles mexiam naqueles sacrifícios que era separado para Deus. Eles tinham o direito de ficar com uma parte. A Bíblia diz que se eles colocassem ali o garfo, eles poderiam ficar com a parte, mas eles o quê? Eles pegavam a mais, eles não ou seja, eles desconsideraram completamente a Deus. E Eli, vendo aquilo tudo, não tomou nenhuma atitude. Como pai, ele não tomou nenhuma posição. Ele continuou do mesmo jeito. E aí Deus vem e retira a recompensa, queridos. Então nós aprendemos aqui que, em primeiro lugar, aqueles que honram a Deus serão honrados. Honre a Deus acima de tudo. Honre a Deus acima da sua família. Honre a Deus acima do seu trabalho. Honre a Deus acima dos seus negócios. Honre a Deus acima dos seus relacionamentos. E você será honrado. Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida? Digam amém. Quarto ponto, o princípio da honra na nossa vida diária. Deus parte de cima. Honramos a Deus em primeiro lugar. Consideramos Deus mais importante da nossa vida. Deus, tu estás em primeiro lugar. O pastor ministrou sobre o amar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois vem o próximo. E Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42, ele faz então, agora ele desliza, né? Ele faz escorrer a honra, vamos dizer assim. Ele começa falando de Deus e depois ele fala de outros níveis de autoridade. Você tem a Bíblia aí? Vamos abrir lá então em Mateus capítulo 10, versículo 40 e 42. Quantos estão aprendendo aqui essa noite? Diga amém. O princípio da honra da nossa vida diária. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha só, Deus, primeiro lugar. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nesse lugar da palavra recebe, a gente pode trocar por honra. Quem me honra, né? Quem me honra a mim, honra aquele que me
enviou. Jesus está falando, né? Se vocês estão me honrando aqui nessa terra, vocês estão honrando o Pai que me enviou até vocês. E ele diz assim: quem recebe, quem honra um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer um que tiver dado ou tiver honrado, né, algum destes pequeninos, em nome de um discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Você não vai perder. Olha o que João falou. Cuide para que você não venha perder. E Jesus está falando, se você honra, você não vai perder o seu galardão. E aqui a palavra está nos ensinando sobre autoridade, queridos. Há princípios de autoridade. Quando a gente fala de honra, a gente lembra de alguns versículos da Bíblia, né? Esposa, mulher, honre o seu marido. Filhos, honrem aos seus pais. Honrai a vida uns dos outros. E Jesus, na verdade, está explicando aqui que existem níveis de autoridade. Pode colocar o próximo slide ali. Há uma estrutura de autoridade do reino de Deus. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Então, a autoridade, ordem, organização vem de Deus. Aí você diz assim, mas aquele político que está lá naquele cargo, ele é corrupto, ele é enganoso, ele mentiu. O que ele fez com a autoridade que Deus deu a ele, aí é problema dele, amém? Mas nós precisamos entender que toda autoridade, posição, vem de Deus. Quantos compreendem a palavra, amém? E aí nós vamos entender que aquele que recebe um profeta, e o que significa o profeta, queridos? Jesus usou um exemplo que o judeu entendia. O judeu sabia que profeta era símbolo de autoridade espiritual. Para o judeu, o sacerdote, o profeta, traziam a palavra, cuidavam das coisas espirituais, trazendo para nós hoje. O profeta são as nossas autoridades espirituais, amém? O profeta são aqueles que ministram sobre a nossa vida, como eu coloquei ali, aqueles que estão acima de nós, nível de autoridade. Mas a gente pode até ampliar isso, né? São os nossos pastores, são os nossos líderes, são os nossos discipuladores, mas também, no contexto de família, é o esposo, a autoridade que Deus colocou na casa, aqueles que estão acima de nós, os pais, para aqueles que ainda são solteiros, moram com seus pais, ou não moram, mas têm os pais, né? Como autoridade ainda, é importante você entender que eles estão acima. Se você é um empregado, o seu patrão, o seu gerente, o seu supervisor, numa escala de autoridade, a Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que estão acima de nós, se nós queremos receber galardão completo, amém? Como que nós honramos? Nós vamos falar mais à frente. Depois ele diz assim, aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão. Queridos, justo, aqui Jesus está falando de um outro nível de autoridade. Quem é? As pessoas que estão no mesmo nível que nós. Amém, queridos? Todos nós somos filhos diante de Deus, amém? E no nível de comunidade, querido, nós somos todos irmãos, amém? Então, você pode olhar para o lado e dizer para o seu irmão assim, ó, pode contar comigo, meu irmão. Pode contar comigo para orar por você, para te abençoar e para te honrar. Quem são as pessoas que Deus coloca na nossa vida, né, que estão no mesmo nível? Os nossos irmãos, né, dentro da casa da família, né, os irmãos de sangue.
Você tem honrado a sua família, né? No trabalho, seus colegas de trabalho, as pessoas que estão na mesma posição que você lá no seu trabalho, né? Eles também, aqui diz, devem ser honrados, né? As pessoas na igreja que estão no mesmo nível que você são líderes também, são pastores também, são líderes de ministérios, são líderes de GC. A Bíblia está dizendo que nós devemos não só honrar os que estão acima. É muito fácil, né? E muitas vezes nós identificarmos essa palavra honra relacionando as pessoas de autoridade acima. Mas a Bíblia está dizendo também que nós temos que honrar aqueles que estão no mesmo nível que nós. Amém? Mas ele também diz, honre também os pequeninos. Outro nível, aqueles que nos foram confiados. Quem é que Deus confiou a você? Como pastores, Deus nos confiou as nossas ovelhas, amém? A igreja. Mas você, quem Deus confiou a você? Você que já é um líder, um discipulador, Deus confiou pessoas a você. Você que é pai, mãe, Deus confiou seus filhos a você, amém? Você que tem uma posição de autoridade no trabalho, você é um gerente, você é um patrão, você é um professor, Deus confiou ali pequeninos a você. E eles também devem ser honrados. Eles também devem ser valorizados. A gente lembra às vezes de honrar quem está acima, mas não honra quem está abaixo. E aqui não é abaixo no pejorativo dizendo que é menos importante, mas é posição de autoridade, amém? Vamos viver o princípio da honra em todos os níveis de autoridade. Diga amém? Diga comigo, eu quero viver o princípio da honra em todos os níveis de autoridade. Sabe por quê, querido? Se nós honramos, nós seremos honrados. Né? Nós tivemos um tempo atrás agora, uma experiência com um casal de pastores aqui da cidade. Né? Um casal de pastores, não da Conviver, mas um casal de pastores amigos que estava passando, por causa da pandemia, um momento difícil. Então, nós fomos lá e fizemos uma compra, e o pastor levou e abençoou esse casal de pastores. Nós podemos pensar assim, mas eles têm uma igreja, a igreja que cuide deles. Mas eles têm ovelhas, as ovelhas que cuidem deles. Mas não, nós honramos eles, mesmo eles estando na mesma posição. Quantos entendem isso, amém? Quem sabe Deus vai colocar pessoas essa semana aqui para você honrar. Como eu posso honrar? Uma coisa que eu quero colocar também, queridos, é que muitas vezes a gente não honra, mas em público, e às vezes faz o contrário, né? Critica em público. Às vezes, né, a gente, mulher, reclama do marido para as amigas, fala mal do marido para as amigas. Às vezes a gente, né, fala mal dos filhos. Às vezes a gente fala mal do pastor, do líder do GC. Eu quero te dizer, muitas vezes não é que a gente vai concordar com tudo, mas eu quero te dizer algo. Honre em público. E se precisar, critique no particular. Amém? E criticar no particular não é eu criticar para a irmã, né? É se tem alguma coisa contra o meu marido, eu vou chamar ele e dizer, vem cá, querido, vem aqui. Vem aqui pertinho que eu quero falar contigo. Amém? Então, diga comigo, honrar em público, criticar no particular. Né? Às vezes a gente chama a atenção, né, dos nossos filhos na frente dos outros, e a gente erra mesmo, né? A gente faz, comete, e eles ficam com vergonha, né? Eles, se deixar, eles se enfiam. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que espalhar o bom perfume da honra, amém? E dissipar o mau perfume da desonra. Diga amém! Vamos lá. Quinto lugar, eu quero compartilhar com você como caminhar no princípio da honra. Como? Nós honramos, querido, através da gratidão. Né? Agradecer, dizer muito obrigado. Obrigado pelo almoço,
Obrigado pela janta. Obrigado, pastor, pelo culto abençoado. Obrigado pela igreja estar sempre organizada. Obrigado, né? Então você agradece. A honra você expressa através da sua gratidão, amém? Você agradece. Toda pessoa ingrata, mais cedo ou mais tarde, vai cair no princípio da desonra. Você vê uma pessoa que reclama muito, que critica muito, que é ingrata, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair no princípio da desonra. E quando alguém desonra, querido, lembra do galardão? Quando alguém desonra, as portas se fecham. Quando alguém desonra, as portas se fecham. A recompensa é retida. A recompensa é retirada. Então, nós temos que viver isso na nossa vida. Amém? Honramos reconhecendo a autoridade. Como assim? Não há como você honrar se você não reconhece a autoridade de Deus na vida do outro. Então, né, eu honro os meus líderes porque eu reconheço a autoridade de Deus na vida deles. Eu honro o meu discipulador porque eu reconheço a autoridade de Deus na vida dele. Eu honro o meu pai, eu honro a minha mãe, mas você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe. Ele é muito difícil, mas você honra, porque a Bíblia diz que você vai ser abençoado porque você vai honrar, e não porque ele é fácil ou difícil de fazer. Amém? Você honra o seu pai, você honra a sua mãe, e você vai colher honra. Amém, queridos? Então, a honra é o reconhecimento. Ele é teu pai, ele é tua autoridade, ela é tua mãe, ela é tua autoridade. Então, você vai honrar. Nós honramos quando reconhecemos a autoridade na nossa vida. Diga amém? Nós honramos também servindo, né? Quando, né, esse friozinho, o pastor estava lá debaixo do cobertor, e ele assim, ai, que vontade de tomar um cafezinho. Aí eu falei, deixa que eu vou lá fazer um cafezinho bem quietinho, bem quentinho, né? Fui lá, fiz um café instantâneo, bem quentinho, não foi? Estou esperando agora o meu café, né? Tudo bem, não, mas às vezes ele faz café também, né? Ele faz, acorda mais cedo, vai lá, faz o cafezinho. Então, eu quero honrar ele também, né? Que o café, ele sabe fazer muito bem. O café, né? Então, tá bom, né? Tá brincadeira, irmã? Só para nós rir um pouquinho, amém? Tá muito bom, né? Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero honrar, né? Honre aquilo que seu marido faz bem, amém? O que ele não faz, deixa quieto, amém? Honre aquilo que a sua esposa faz bem, né? Às vezes ela não acerta o macarrão, mas ela acerta o feijão, amém? Honra, né, o seu pai, a sua mãe, as suas autoridades. Honra servindo, né? Quando nós servimos, a atitude do serviço, né? E quando a gente fala serviço, são atos de bondade, atos, né, de amor, atos de nossos irmãos chegam cedo, organizam tudo, passam alquinho nas cadeiras, né? Todos os irmãos aqui chegam cedo, servindo, estão honrando a Deus e honrando a comunidade, amém? Honrar servindo é muito especial. Jesus, quando ele esteve com os discípulos, ele ensinou eles. Ele lavou os pés dos discípulos. O que Jesus quis ensinar? Né? Que maior honra era servir. Né? Maior honra tinha ele em servir. Pedro disse, não, Senhor, eu que tenho que lavar os teus pés. Mas ele então ensinou, né, que a atitude de servir é uma honra. Amém, queridos? Honramos também quando nós oramos. E hoje nós vamos orar. Vamos orar por aqueles que são autoridade, estão acima de nós. Vamos orar por aqueles que estão no mesmo nível. Vamos orar pelos pequeninos que o Senhor nos confiou, amém? Porque quando você ora por uma pessoa, você também está honrando essa pessoa, amém? O seu coração não se liga a alguém que você não ora.
Quem sabe você tem aí um patrão, você tem um gerente, alguém na sua vida que você diz, mas esse querido é uma pedra no meu sapato. Comece a orar, amém? Seu coração vai começar a se ligar a essa pessoa. E você vai aprender a honrar essa pessoa, mesmo no momento de dificuldade, num relacionamento difícil, amém? Honre através da oração. E eu quero concluir falando sobre a honra e a unção. A honra, no contexto de comunidade, querido, eu poderia encerrar a palavra aqui, né, no ponto número 5. Mas eu senti no meu coração de falar sobre isso, porque nós estamos falando sobre comunidade. E no sentido de igreja, no sentido de comunidade, nós precisamos entender que nós não honramos apenas pessoas, mas nós honramos a unção que elas possuem. Amém? Você pode dizer amém? Nós não honramos apenas pessoas, mas você honra a unção que essa pessoa possui. Ou seja, a palavra unção vem de ungir. Né? No Antigo Testamento se pegava o óleo e se derramava sobre a cabeça do profeta. A Bíblia diz que o profeta Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Aquilo se tornou uma marca. Davi será o próximo rei de Israel. A unção é uma distinção especial dada por Deus. Deus marca, amém? Com a sua unção. E eu quero dizer algo para você. A Conviver Comunidade Cristã tem uma unção dada pelo Senhor. Amém? Assim como há muitas e outras igrejas abençoadas nessa cidade, mas que receberam de Deus uma unção específica, nós recebemos de Deus uma unção específica. Amém? E nós devemos honrar a unção que está neste lugar. Quando você honra a sua comunidade, quando você honra a sua igreja, você não está honrando a vida do pastor Júnior, ou a minha vida, ou a vida do líder da rede, ou a vida dos pastores. Você está honrando a unção que há neste lugar. Diga amém? E eu quero te dizer algo, querido. Quando você entende isso, você recebe sobre a sua vida a recompensa completa. Quando Eli deixou de honrar a Deus, ele perdeu a unção. Quando Eli deixou de honrar o Senhor, foi retirada a unção do sacerdócio da casa dele. Foi retirada a unção do sacerdócio da casa dele, dos filhos dele, e a promessa de Deus foi revogada. Mas quando nós entendemos que há uma unção de Deus neste lugar, olha só, a unção que honramos é a unção a qual servimos. Eu já falei sobre o servir. Mas quando você entende que há uma unção de Deus nesse lugar e você honra essa unção, o seu coração se desprende. Eu quero servir, eu quero demonstrar o meu amor pelas minhas atitudes, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero ser um instrumento de Deus. Amém? Por quê? Voltando pelo que Jesus fez, lavando os pés dos discípulos, querido, não existe honra sem serviço. Eu posso dizer para o meu marido, querido, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas se eu não servir ele, existe honra? Eu posso dizer para os meus filhos, vocês são os bens mais preciosos. Mas se eu não demonstrar em atitudes de serviço, é só da boca para fora. É aquilo que Deus falou, né? Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, porque não existe honra sem serviço. Ontem eu achei muito lindo, eu recebi uma mensagem de uma moça no Messenger, que eu nunca a vi. E ela disse, pastora, eu queria ajudar a igreja. Eu queria fazer algo na igreja. Aí eu perguntei para ela, mas
você já tem vindo na igreja? Eu tive bastante tempo afastada, e pelo que eu entendi, ela está começando a vir agora. E ela disse assim, mas eu gostaria de ajudar em algo. Aí eu falei assim, não, então tu vem e faz o Venha Conviver, né? Que vai ser dia 7 de julho, né? O nosso Venha Conviver é onde a gente recebe, né? Os membros, a gente recebe as pessoas que querem se achegarem e também se tornar, né, voluntários. E eu disse, você faz? Ela disse que ia vir no GC ontem, ia vir no Reset. Mas eu fiquei muito feliz, porque ela já entendeu que há uma unção de Deus aqui e ela quer servir nesse lugar. Ela não disse, eu perguntei, mas no que você quer servir? Ela disse assim, não, é no que precisar. Esse é o coração, amém? Do servo, é no que precisar. Eu estou com o meu coração disponível, diga amém. A unção que honramos é aquela na qual nos submetemos. Quando você honra uma unção, querido, você não diz assim, não, mas esse aí não tem nada para me ensinar. Não, eu até escutei, mas isso não vou colocar em prática. Não, você se submete e você segue a direção. Diga amém? A unção que honramos é a unção que nós abençoamos. Como que eu abençoo a minha comunidade? Falando bem dela. Amém? Quando você fala bem da sua comunidade, você está honrando a unção deste lugar. Quando você dizima, quando você oferta, quando você contribui, seja com uma mão de obra, seja com uma pintura, seja com algo que você pode olhar e dizer assim, mas eu acho que aquilo ali eu posso ajudar, eu posso fazer. Você está honrando, amém? Quando você investe recursos, tempo, quando você investe a sua vida, você está honrando. E eu concluo dizendo, a unção que nós honramos é aquela na qual prosperamos, amém? Sabe por quê? Porque você nunca terá aquilo que você critica. Uau! Você nunca terá aquilo que você fala mal. Se você fala mal de um lugar, se você fala mal de alguém, se você fala mal de alguma coisa, aquilo não vem para a sua vida. Mas quando você honra a unção desse lugar, a unção que está aqui vem sobre a sua vida. Você vai prosperar na unção que você honra. É nela que você vai crescer. Há muitos anos atrás, eu vi uma família começar a falar mal da igreja. Porque essa igreja é assim, porque essa igreja é assado, porque essa igreja prega desse jeito, porque essa igreja não era nem aqui. Muito tempo atrás mesmo. Eu acho que já quase uns 15, 20 anos atrás. E essa família começou a criticar. E eu posso dizer algo para você. Essa família hoje não está mais como estava antes. Está longe de Deus. Era uma família que servia a Deus, que tinha funções na igreja, que tinha funções importantes na igreja. E perdeu tudo. Porque a unção que nós honramos é aquela que nós prosperamos. Coloca a última frase para a gente lá. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Vamos ler juntos essa frase? Olha só. Vamos lá. Respira fundo. E lê comigo. A honra é uma semente que plantamos em nosso próprio favor. Toda semente de honra vai gerar uma recompensa de honra. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu te convido a levantar as tuas mãos aos céus. Vamos honrar a Deus nesse lugar. Vamos encher os céus de adoração. Deus, nós queremos honrar o Senhor na nossa vida. Dai honra a quem deve honra. Nós queremos começar honrando o Senhor na nossa vida. Queremos começar honrando o Senhor. Tu que és o dono da vida, tu és o dono do existir. Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus.
Senhor, nós te honramos, Tu és o nosso Deus. Você pode encher os céus, querido, com a tua adoração. Honre ao Senhor com palavras de amor, com palavras de gratidão, com palavras que digam: Senhor, Tu és sim o meu bem mais precioso, Tu és o meu bem mais precioso. Nós amamos a nossa casa, nós amamos a nossa família, nós amamos a nossa igreja, nós amamos o nosso trabalho, nós amamos a nossa profissão, mas nós queremos dizer: Senhor, Tu és o nosso bem mais precioso. Aleluia. Querido, ore pelas pessoas que são autoridade na sua vida. Comece a honrar a Deus e dizendo: Deus, abençoa os meus pastores, abençoa os meus líderes, abençoa aqueles que são responsáveis. No Potencialize, o pastor trouxe uma palavra falando, né, que nós temos que honrar os nossos líderes para que eles façam não com dor, não gemendo, mas com alegria. Querido, ore para que os teus pastores, os teus líderes, os discipuladores, ore pelo seu líder do GC, para que ele faça com amor, com alegria, não sendo algo difícil, mas sustenta a vida dos teus líderes em oração. Ore, 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 diga: Deus abençoa, guarda, livra do mal. Né? Se você é um empregado, tem um patrão, ore por aqueles que exercem autoridade, um gerente, um patrão, um professor. Você, filho, ore pelo pai, ore pela mãe, diga: obrigado, Senhor, pelo pai que Tu me deste, obrigado pela mãe que Tu me deste. Oh Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Expresse honra aos pais através de atitudes, de palavras e de pensamentos. Honre os teus pais. Comece a orar também para aqueles que estão no mesmo nível que você. Comece a orar pelos teus irmãos da fé. Comece a orar pelos teus irmãos que estão com você na caminhada de fé. Ore pelos teus irmãos lá do GC. Ore pelos teus irmãos. Ore pelos líderes que também lideram como você. Ore pelos seus irmãos de sangue, a sua família, aqueles que estão no mesmo nível de autoridade, os seus colegas de trabalho. Ou quem sabe você nunca orou por um colega de trabalho. Comece a orar. Deus vai colocar amor. Deus vai colocar, né, o peso da oração, da intercessão pelo um colega de faculdade, os colegas de estudo, ou pelos colegas da sala de aula. Comece a orar por eles. E quando você ora, Deus move, Deus move, Deus move. Ora, manderebachei. E comece a orar por aqueles que o Senhor confiou a você. Oh, Deus confiou a você os seus filhos. Deus confiou a você discípulos. Deus confiou a você um ministério. Deus confiou a você liderados. Comece a orar por eles, aqueles que são os pequeninos. Senhor, sustenta. Senhor, toca. Senhor, que cada um, Senhor, no seu nível de autoridade, se sinta amado. Oh, porque a honra, querido, é para que a pessoa se sinta amada, se sinta valorizada. E como comunidade, o nosso desejo é que cada pessoa chegue nesse lugar e se sinta amado. Que cada pessoa que aqui colocar o pé se sinta honrado, se sinta amado, se sinta cuidado. Não porque tem
posição financeira, não porque tem uma situação social grande, não, mas porque se sente amado e valorizado, porque Deus está aqui neste lugar, nos movendo em honra, porque nós queremos ser aqueles que espalham o bom perfume da honra. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito abençoado. Nós recebemos aqui uma família, um casal com 5 filhos, que faz 6 meses que estão no Brasil, são da Venezuela. E quando terminou o culto, o pastor chamou eles ali atrás e disse: nós estamos adotando vocês. E aquele irmão chorou muito. E ele disse: está se cumprindo o que a pastora falou. Aqueles que honram a Deus serão honrados, amém? E ele se sentiu honrado, aquela família se sentiu honrada. Queridos, é isso que nós queremos fazer, amém? Espalhar o bom perfume da honra. Teve uma irmã que me chamou no final do culto também e disse assim: pastor, chamou o pastor e disse assim: eu quero dar um testemunho. Quando nós inauguramos a igreja, teve um pastor aqui, o pastor Maico de Balneário Camboriú, ele chamou o pastor Júnior na frente e disse assim: você vai trazer uma oferta de honra. E ela disse que ela veio então na frente e entregou uma oferta, e na hora o pastor disse assim: minha irmã, né? Nossa irmã Valdete, ela disse que a gente podia falar o nome dela. Minha irmã, essa oferta, Deus vai recompensar. Nós vamos ganhar o seu marido para Jesus, amém? E o irmão Fábio hoje estava ali na porta servindo, amém? Hoje de manhã ele estava junto com ela. E ela disse que quando ela ouviu a palavra sobre honra e recompensa, ela lembrou daquele dia que ela disse uma oferta de honra, e ela lembrou, e ela encheu o coração de gratidão, né? Deus, muito obrigado, porque o Senhor não deixa de nos recompensar. Vamos adorar o Senhor? Você pode levantar mais um minutinho as suas mãos aos céus e adorar o Senhor? Aleluia!